Amém, Marcos. Amém, Bebeto, Xingu, Devinho, presbítero, amém. Amém, que bênção. Porque nós entendemos que melhor dar do que receber, amém? Quem estava aqui domingo passado, diga amém. Amados, domingo passado eu trouxe uma pesquisa de Harvard. Eu quero trazer só para você lembrar, e para você que não esteve, se situar o que nós vamos falar. E nessa pesquisa, em 1939, Harvard decidiu fazer uma pesquisa com adolescentes e jovens. E eles separaram, se eu não estou enganado, 739 adolescentes e jovens, ricos e pobres, que estavam cursando universidade, e provavelmente aqueles que não teriam jamais condições de cursar. E ao longo de 77 anos, eles estudaram esses jovens, o destino desses jovens, a história desses jovens, e 77 anos depois existem aproximadamente 60 homens que começaram o projeto, que estão sendo estudados, e que agora mais de 2.000 filhos daqueles homens estão sendo estudados, e a pesquisa continua. Diante de todo o material que eles colheram, diante de centenas de páginas, e diante de homens que se tornaram presidentes a pedreiros, eles descobriram algo muito importante: que felicidade e saúde não está associado a quanto de dinheiro você acumula na vida, que felicidade e saúde não está associado de quanto de fama você tem, e que felicidade e saúde não está relacionado ao quanto de trabalho você acumula ao longo de uma vida. Mas eles descobriram que felicidade e saúde, e que os homens mais felizes daquela pesquisa foram os homens que ao longo de sua vida tiveram bons relacionamentos. E Harvard descobriu que felicidade e saúde está diretamente associado a relacionamento que você tem, e o nível de relacionamento que você adquire ao longo de sua vida, que não é a nível de quantidade, mas a nível de qualidade. E no domingo passado eu preguei acerca da vida de Jesus, e eu disse que Jesus começou o seu ministério com aproximadamente 30 anos, e ele desenvolveu o seu ministério em torno de 3 anos e meio, mas que antes de Jesus gastar 3 anos e meio desenvolvendo o seu ministério, ele gastou 30 anos desenvolvendo um relacionamento familiar. E eu ministrei que se você deseja ser feliz, você precisa ter um bom relacionamento na sua família. E eu acredito que essa semana foi uma semana desafiadora para você e para mim, amém? Porque nós descobrimos que relacionamento familiar não é fácil. Mas eu descubro um ponto que é muito importante, e eu como pai eu descobri isso, que os meus filhos, eles não começam o seu relacionamento com qualquer outra área, a não ser, em primeiro lugar, com a família. Mas diante desse processo de relacionamento com família, eles vão conhecendo e adquirindo outros relacionamentos. E hoje eu vou falar acerca do relacionamento que eu e você precisamos ter com Deus. Mas antes de falar acerca do nosso relacionamento com Deus, eu descobri algo interessante. Eu gostaria de levar você a entender isso que eu vou falar. Eu queria muito que você prestasse atenção, e se necessário for, anotasse, porque é uma informação científica, e se você não prestar atenção, você não vai entender. No início da década de 90, cientistas de várias partes do mundo se reuniram para estudar o genoma humano. E esses homens tinham por objetivo mapear o gene humano.
E antes de começar a pesquisa, a meta e o objetivo daqueles cientistas era mapear aproximadamente 85 mil genes humanos. Mas durante a pesquisa, eles conseguiram mapear 30% do número inicial. E eles conseguiram chegar ao mapeamento e ao estudo de 25 mil genes humanos. Mas após aproximadamente 13 anos de pesquisa, eles descobriram que apenas 2% do genes humano carregam informações importantes. E talvez você está pensando, pastor, mas o que é um gene? Gene é um segmento de uma molécula do DNA responsável pelas características herdadas geneticamente. Em outras palavras, cabelo, tamanho, cor. E diante desse processo de descobrir que apenas 2% carregava algo importante e significativo, eles cessaram a pesquisa. Mas eu me perguntei, se Deus, ao criar o homem, Ele cria o homem em sua totalidade, e tudo que há dentro do corpo humano tem um objetivo para estar ali, esses 98% deve ter alguma informação importante. E diante dessa pergunta, e diante provavelmente dessa dúvida, 10 anos depois, um cientista norte-americano chamado Dan Hammer, ele decidiu estudar novamente o gene humano numa perspectiva diferente. E ele separou 2.000 homens e mulheres que tinham uma característica em comum. E a característica em comum que esses homens e mulheres tinham estava associado à figura de Deus. Alguns deles acreditavam verdadeiramente em Deus e outros não acreditavam. E após ele cruzar por algumas vezes o código genético destes homens e dessas mulheres, ele descobriu um gene específico que durante a primeira pesquisa do genoma humano não havia sido pesquisado, que ele denominou como gene VMAT2. E esse gene VAMT2, ele separa esses genes e faz um estudo acerca dele. E algo que ele descobre é que esse gene está associado diretamente à figura de Deus. E se você digitar no Google, esse gene tem um nome: o gene de Deus. E é interessante que esse cientista descobriu algo muito interessante, que esse gene carrega um mensageiro químico, monoamina. E essa monoamina carrega algo dentro que se chama serotonina, e a serotonina está relacionado ao bem-estar. E algo que ele descobriu é que aquele homem, aquela mulher que carregavam dentro de si esses genes, que é o gene de Deus, eram homens e mulheres mais felizes e mais saudáveis. E ele trabalhava no Instituto de Câncer, e homens e mulheres que carregavam em si esse gene, que era o gene de Deus, diante da doença, diante do câncer, possuíam uma resposta muito mais concreta, muito melhor do que os demais. E ele me disse algo interessante. Ele afirma o seguinte: somos programados geneticamente para ter experiências de relacionamento com Deus. Porque pessoas que possuem um relacionamento com Deus e que de certa forma ativam esse gene, são pessoas mais felizes e mais saudáveis. Parece que quando nós citamos pesquisa científica, parece que o negócio fica mais sério, parece que o negócio fica melhor.
Mas algo que nós precisamos entender, amados, é que isso não é novidade para nós, alguma. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler que o homem, ele quebra um pacto, ele quebra uma aliança de relacionamento com Deus, e as consequências dessa aliança é que daquele dia em diante, o homem deixou de ser saudável, e o homem deixou de ser feliz, porque ele quebrou o seu relacionamento com o Criador. E se você ler Gênesis capítulo 3 de uma forma fria, sem ler Gênesis capítulo 2, parece que a esperança foi cessada ali. Mas em Gênesis capítulo 2 existe uma palavra para o seu e para o meu coração, que nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E quando nós declaramos que fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, nós vamos declarar muitas coisas. E aí eu vou pegar uma palavra que Hammer disse, que todos os seres humanos possuem dentro de sua genética uma necessidade de se reconectar e de se relacionar com o seu Criador. E usando um dos teólogos que diz que todo homem possui um vazio dentro do seu ser, que a exatidão desse vazio é a exatidão do tamanho de Deus. Eu descubro que nós temos uma necessidade para que possamos ser felizes, e a nossa necessidade se chama relacionamento. E se nós temos relacionamentos com a nossa família, para que a nossa vida seja mais saudável, mais feliz, nós precisamos entender que precisamos ter um relacionamento também com Deus, para que você possa ser feliz e saudável. E que talvez quando você ouviu semana passada a minha palavra, o seu problema não era familiar, porque o seu relacionamento com a sua esposa está legal, o seu relacionamento com seu filho está legal, mas talvez o que não está legal é o seu relacionamento com Deus. Existe algo genético que está gritando aí dentro, dizendo, você precisa se reconectar. E é interessante você pegar a etimologia da palavra relacionamento. Relacionamento vem de uma palavra do latim que é relatio, e relatio é o ato de relatar, ou trazer alguma coisa de volta. E relatio tem a raiz na palavra relatus, que é a forma do verbo revero, na verdade refero, e a palavra refero significa relembrar, trazer de volta novamente. E sabe quando você declara relacionamento com Deus, e sabe essa descoberta de Hammer, que na verdade algo precisa ser relembrado em nós, que em Gênesis capítulo 3, antes da queda, o homem tinha um relacionamento pleno e absoluto com o seu Criador, mas que algo foi perdido ali, mas que algo foi restabelecido em Cristo. E por isso hoje eu venho animar o seu coração, que se você está aqui, existe esperança para algo genético em você e algo espiritual em você. Jesus Cristo nos possibilita uma reconexão com o Pai. Pastor Tiago, mas o que o senhor vai me explicar e me ensinar acerca do relacionamento com Deus? O que o relacionamento com Deus vai trazer na minha vida? Felicidade e saúde. E quando você olha a vida de Jesus, algumas coisas a vida de Jesus vai nos ensinar. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Aleluia. Olha só, quando o povo todo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava o quê? Ele estava o quê? Meu Deus do céu, amados. Ele estava o quê? Põe pressão nessa voz, em nome de Jesus. Ele estava o quê? Yes, orando. E orar é o quê? Fala assim, olha para essa pessoa, fala assim, orar é relacionar. Oh Deus, deixa eu orar aqui. Senhor, vem cá, Célio. Senhor, da mesma forma como o Senhor derramou sobre Eliseu o espírito de Elias, eu oro agora
em nome de Jesus, derrama o Espírito do céu sobre essa igreja, em nome de Jesus. Não sai não, Célio. Tá. Levanta a mão para cima assim, ó. Fala assim: Senhor, derrama esse Espírito aqui. Senhor, derrama esse Espírito aqui. Amém. Segura na cadeira, senão você vai sair correndo, em nome de Jesus. Amém. Agora vai, isso, Célio, obrigado. E o que o texto está querendo nos ensinar? Jesus, ele tem um relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus, nesse exato momento da vida de Jesus, faz o quê? Jesus descobre imediatamente o seu destino e o seu propósito, porque exatamente nesse momento de sua vida, Jesus começa o seu ministério. E sabe o que você precisa entender? Que nós vamos ter felicidade e saúde quando nós nos conectamos com Deus, porque quando nós nos conectamos com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, nós descobrimos o nosso propósito e o nosso destino. Gente que não tem propósito e destino na sua vida, não consegue ser feliz e não consegue ter saúde, porque vive aquilo que não foi chamado para viver. Mas gente que verdadeiramente está conectado com Deus, se relacionando com Ele, vai descobrir qual é o seu destino. E sabe qual que é o problema hoje? O problema não é o culto no domingo, o problema é o culto na segunda na sua vida. Porque você levanta e vai fazer aquilo que você talvez não foi chamado para fazer, e vai dormir no outro dia, e vai acordar no outro dia, porque a sua vida, quando foi escolher o que você deveria fazer, você pensou o que daria mais dinheiro para você, e não o que daria mais propósito para a sua vida, porque a vida não é baseada naquilo que nos dá mais dinheiro, mas a vida está baseada naquilo que nos dá mais propósito, e exatamente é isso que faz a diferença daquele que se conecta com Deus. Ele não está em busca da profissão que dá mais recursos, mas ele está em busca da profissão que gera mais propósito. Jesus, ao se conectar com o Pai, ele descobre qual é o seu propósito, qual é o seu destino. E sabe o que precisa acontecer no seu coração? Qual é o seu propósito? Se o seu propósito é jogar basquete, cumpre o propósito ao jogar basquete. Se o seu propósito é educação, cumpre o propósito da educação. Se o seu propósito é o direito, cumpre o propósito do direito. Se o seu propósito é a medicina, cumpre o propósito da medicina. Se o seu propósito é construir casas, construa casas. Se o seu propósito, irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus, é cuidar dos seus filhos, se alegre em cuidar dos seus filhos. Se o seu propósito é ser uma dona de casa para a glória de Deus, seja a maior dona de casa para a glória de Deus. Sabe por quê? Essa geração nos ensina, principalmente para as mulheres, que ser dona de casa não é ter um propósito e um destino. Olha aqui para mim, minha irmã. 99,9% dos maiores homens de Deus que essa terra já viu tiveram uma mãe que os empoderou a viver o extraordinário do Senhor. John Wesley teve uma mãe que o empoderou, e tantos outros tiveram mães que empoderaram, porque essas mães entenderam o seu propósito, e fizeram do seu propósito de vida, o propósito de vida do Senhor. E sabe qual talvez seja o seu grande problema? Que você está em busca da felicidade em um propósito que vai te dar mais dinheiro. E sabe por que que hoje a quantidade de pessoas que estão buscando a área da educação é pequena? Porque quando um professor entra para essa área, a primeira coisa que ele descobre é o quanto de dinheiro que ele vai ganhar. E sabe qual é a sua crise hoje, professor? Porque propósito é uma folha salarial grande, mas propósito é uma vida de grandeza na vida daqueles alunos que Deus está colocando ano após ano, dia após dia, mês após mês na sua vida. E a minha palavra sobre este local é que se você está na área da educação, existe um propósito para você estar ali. E talvez, eita Espírito de Deus, você está procurando um concurso, você está procurando algo melhor, porque afinal está associado a dinheiro. Mas Deus manda dizer especificamente para alguém aqui: Deus vai colocar em suas mãos os homens e as mulheres que mudarão a história dessa cidade, a história desse país. Por isso faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos, seja o melhor para a glória de Deus.
Quem se relaciona com Deus descobre propósito e destino. Propósito e destino. Se eu sou empresário, existe um propósito e um destino com a minha empresa. É propósito e destino. Olha a vida de Jesus. Jesus descobre que ele vai para a cruz e pergunta: meu irmão, tem alguém que deseja ir para a cruz? Diga amém. Ainda bem que você não disse que a gente tem uma cruz bem na porta da igreja. Tinha combinado com os voluntários que eles iam te pegar e colocar lá. Mas sabe o que eu acho de extraordinário? É que Jesus, em momento algum, ele tem dificuldade de ir em direção ao seu destino. Sabe por quê? Ele estava conectado com o Pai. E quando você tem propósito e destino, você descobre que propósito e destino não é uma vida sem sofrimento e dificuldade, mas propósito e destino provavelmente é uma vida que passamos por sofrimento e dificuldade, mas mesmo assim nós permanecemos na obediência daquele que nos chamou. Quando nós nos conectamos com Deus, quando nós temos relacionamento com Deus, sabe o que acontece em nós? Nós descobrimos qual é o nosso propósito e nós vamos em direção ao nosso destino. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você já parou para pensar qual é o seu propósito? Você já refletiu acerca do seu destino? Vida saudável começa com propósito. Vida saudável começa com destino. Gente que vive sem propósito e vive sem destino consegue ser feliz? Não. Consegue ter prazer naquilo que faz? Não. Mas gente que descobre pelo qual motivo ele foi criado e qual é o seu propósito como Jesus, ele vive uma vida extraordinária. E Deus tem vida extraordinária para você e para mim, em nome de Jesus. Quando você olha a vida de Jesus, você descobre que Jesus sabia qual era o seu propósito e o seu destino, por isso ele era feliz e saudável. Acompanhe comigo em Lucas capítulo 6, versículo 12. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim do quê? De se relacionar, orar. E passou a noite inteira o quê? Se relacionando com quem? Vamos lá. Ao amanhecer chamou quem? E escolheu quem? Para que eles pudessem ser o quê? Sabe o que nós entendemos acerca de relacionamento com Deus? É que o relacionamento com Deus gera algo na sua vida e na minha vida. Convicção das nossas decisões. E gente que é convicto nas suas decisões não passa por crise por aquilo que está vivendo, porque ele sabe que ele está andando segundo o propósito daquele que chamou Jesus. É interessante observar que Jesus tinha essa convicção de quem o havia chamado e qual era as decisões que aquele que o chamou estava o chamando para tomar. E algo que faz a grande diferença em nossas vidas são esses homens e essas mulheres que se relacionam com Deus e na relação com Deus descobrem as decisões certas que precisamos tomar na vida. E sabe o que está nos faltando a nível de felicidade e de saúde? Porque somos infantis, inseguros em tomar decisões, porque tomamos decisões segundo a infantilidade do nosso coração e não segundo a firmeza da nossa fé. E gente que não toma decisão segundo a firmeza de sua fé, mas sim segundo as fraquezas do seu coração, consegue mudar de opinião facilmente, consegue desistir facilmente, consegue abrir mão facilmente. Mas gente que toma decisão baseada em um princípio de orar, todas as suas decisões são diferentes, porque assim ele tomou segundo o propósito e a direção de Deus. E sabe o que eu entendo, amados? Deus quer resgatar um espírito que pairava sobre Israel na liderança de Moisés. Um dia o povo desagrada a Deus
E Deus chega para o povo e diz assim: eu não estarei mais no meio de vós. E Moisés fala assim: Senhor, não faz isso. E Deus fala assim: então eu vou enviar um anjo junto com vocês. E Moisés declara: eu não vou sair daqui enquanto eu não ouvir da sua parte que o Senhor vai no meio do povo. Porque Moisés tinha uma mentalidade no relacionamento com Deus, que quando Deus está conosco, nós podemos superar e suportar tudo na vida. E sabe o que está faltando dentro da sua casa, meu irmão? E sabe por que hoje você é infeliz? Porque hoje você não consegue restabelecer uma palavra: eu sou um homem de Deus, e por isso eu vou tomar a decisão certa na minha casa. Sabe o que está faltando para os seus filhos? Eles olharem para você e dizer: uau, o meu pai é um homem de Deus. E se meu pai disse que vai chover, vai chover. Vai ter provisão, vai ter provisão. Porque meu pai tem um relacionamento com o pai dele, Jesus. Sabe o que está faltando na sua vida, minha irmã? É o nível de relacionamento que você tem com Deus. Porque se Deus fala com você que vai transformar o seu marido, você não precisa substituí-lo. Você precisa confiar na palavra de Deus, que Deus vai mudar o coração do seu esposo. Amém? Sabe o que faz a grande diferença na vida de Jesus? Era um relacionamento que ele tinha com Deus. E esse relacionamento que ele tinha com Deus dava convicções em suas decisões. Se tem gente que é infeliz e que não é saudável, é gente que não tem convicção naquilo que Deus fala. Hoje acredita em algo, amanhã não acredita. Hoje está desesperado, amanhã está desesperado. É agiota, é cheque especial, é dificuldade. É filho vendo as pessoas tirando coisa de dentro da casa. É filho vendo o pai sendo humilhado, cobrador, batendo todos os dias na porta. E quantos homens que eu já entrei dentro do gabinete, dizendo: pastor, eu tenho vergonha do meu pai, porque o meu pai foi o pior caloteiro que eu já vi na minha vida. Até os meus brinquedos as pessoas tomavam, porque meu pai não era seguro nas suas decisões. E deixa eu te declarar algo em nome de Jesus. Talvez a herança que você tem é a herança que o seu pai te deu, de ser caloteiro, mal pagador, um homem irresponsável, um homem que não confia em Deus. E na autoridade do nome de Jesus, Deus quer restabelecer um relacionamento com você. E o mesmo Deus que diz: eu sou o Senhor, eu sou Deus e não mudo, eu sou responsável, eu sou o provedor, eu cuido daqueles que são meus. Deus te batizará com esse mesmo Espírito, em nome de Jesus. E se tem algo que Deus vai fazer com esses homens dessa casa, com esses homens dessa cidade, com esses homens desse estado, é dar calça novamente para nós, para que possamos assumir as nossas responsabilidades. Eu sou o provedor da minha casa, e eu vou confiar no Deus que me chamou. Pode ficar tranquila minha mulher, pode ficar tranquilo meu filho, porque eu sei, como eu sei, que o Deus que providencia para os pássaros provisão todos os dias, é o mesmo Deus que providenciará a provisão para a nossa casa. E o que depender do seu pai, ninguém vai retirar aquilo que a gente comprou. E eu sinto profeticamente para dizer para homens aqui: a vida que você vive hoje é uma vida de ciclo vicioso, que se você compra, você precisa vender, se você adquire, você precisa dar. Parece que as suas mãos são furadas, mas Deus manda eu declarar uma palavra profética e direcional para a sua vida. Não está no meu esboço, mas está no esboço do Espírito Santo, que as suas mãos serão totalmente capazes para que você possa segurar aquilo que Deus está te dando. E a sua família contemplará um homem segundo o coração de Deus. E eu quero declarar na sua vida, você que é solteiro também, ou você que projeta um casamento, que antes de você casar, você será tão responsável, tão responsável, tão responsável, que terá fila de mulheres querendo casar com você. Sabe por quê? Eu solteiro teria dado amém. Meu Deus, você tem que ficar solteiro mesmo. Tem gente, irmão, que tem que ficar solteiro mesmo. Ouve que vai ter fila, não é comigo. Vai ter fila sim, sabe por quê?
Porque toda mulher busca, segundo o coração de Deus, é claro, um homem responsável para estar do seu lado. E você, minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse dedo podre para escolher namorado vai ser quebrado em nome de Jesus, porque Deus não tem criança, Deus não tem moleque, Deus não tem um bonitinho, mas um irresponsável, mas Deus tem homem de Deus para te dar. Não adianta dizer amém e você continuar respondendo o cara no WhatsApp. É o seguinte, aqueles que são solteiros, que estão gostando daquela, que está olhando para o irresponsável, é o cara que diz também. Em outras palavras, me olha, Jesus. Mas sabe o que nós precisamos entender? Que o que falta para essa geração são pessoas que se relacionam com Deus. E sabe o que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher? Não nos trata como criança. Porque Paulo diz que quando ele era menino, ele falava como um menino, agia como um menino, mas algo foi gerado no seu coração, responsabilidade. E sabe o que eu entendo? Quando nós temos relacionamento com Deus, Deus não vai te ficar tratando filhinho, 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 tadinho, pobrezinho, coitadinho, não. Deus vai falar, filho, vem para cá. Eu tenho um propósito na sua vida. E o propósito é que você fique debaixo das minhas asas, mas para que você também possa se aventurar na confiança plena e total em mim. E talvez a sua mãe te tornou um homem infantil. E talvez, sabe o que você fez? Você trocou a sua esposa pela sua mãe, ou a sua mãe pela sua esposa. E talvez, minha irmã, você também é infantil, porque você trocou a ausência do seu pai pelo seu marido. E seu marido não é o seu pai, seu marido é o seu provedor, o seu esposo. E sabe por que talvez você é infeliz? Porque quando você olha para o seu marido, você não consegue ver a figura do seu marido, você vê a figura do seu pai. E pai não consegue ter a figura de marido, e nem o marido a figura de pai. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, Deus nos ensina que cada um tem a sua função em nossas vidas. E o seu marido vai voltar até a função de marido, em nome de Jesus. Como a sua esposa voltará até a função de esposa e não de mãe. Porque você não precisa de uma mãe, você precisa de uma ajudadora, e é totalmente diferente. Você não precisa de uma mulher que olha para você e fala, tadinho, vou acreditar em tudo que você está falando, você é bonitinho demais. Não, você precisa de uma mulher forte. Sabe por quê? Que homem fraco, Deus sempre vai colocar uma mulher forte, para que esse homem fraco se transforme em um homem forte, para que juntos possam conquistar o extraordinário de Deus. E talvez você queria uma mulher que você chegasse para ela e falasse tudo o que você queria, e ela baixasse a cabeça e falasse sim senhor, não senhor. Mas Deus, nos seus planos eternos, colocou essa mulher que às vezes você olha para ela e fala assim, meu Deus, que vontade que eu tenho de matar. Mas sabe o que eu descubro? Que na nossa vida, Deus sempre tem um plano excelente para nós. E Deus quer potencializar e vai potencializar a sua masculinidade. Por isso que Ele colocou essa mulher forte do seu lado. E se a sua mulher era fraca, Deus vai gerar nela força. Sabe por quê? Porque Deus sabe que quando você tem uma ajudadora, coisas incríveis acontecem. Coisas extraordinárias acontecem. E Deus está chamando essa igreja, Deus está chamando a cidade de Anápolis, para que nós viemos viver o extraordinário. Diga amém. Jesus é extraordinário quando você olha a sua vida e ele tem um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus leva ele a ter convicção e decisão em suas escolhas. Se você acompanhar esse texto, você vai ver, e Jesus escolhe Judas Iscariotes. Parece que Jesus fez uma escolha ruim, mas não. Quando você tem um relacionamento com Deus e você toma uma decisão segundo o que Deus está falando, por mais que aparentemente tudo está dando errado, mas na verdade tudo está dando certo, porque tudo está no controle daquele que te chamou. E eu não sei qual foi o Judas que você escolheu quando você tomou uma decisão em Deus.
E talvez no seu coração existe uma dúvida: será que a decisão que eu tomei foi a decisão correta? Será que a escolha que eu fiz foi uma escolha correta? Porque parece que essa escolha que eu tomei em Deus, eu tomei e escolhi um Judas no processo. Mas Deus manda dizer para pessoas aqui: fique tranquilo, que até Judas, quando aparece na sua vida e na minha vida, tem um objetivo: revelar os planos e os propósitos de Deus. E eu gosto dessa frase teológica que diz que o diabo é o diabo do controle de Deus, que tudo que ele faz com o objetivo de destruir, Deus consegue reverter com o objetivo de empoderar, levantar, direcionar e melhorar o processo de Deus na sua vida. Amados, abra para mim, por favor, em João capítulo 6, versículo 14. Que oração, por favor? 8h30, posso terminar hoje 9? Diga amém. Amém. Acho que eu não posso. Posso terminar 9, amém? Amém. Eu vou terminar daqui 15 minutos, pode ser? Vou correr aqui, amém. João 6,14, o que diz? Rapidinho. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que virá ao mundo. Versículo 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, à força retirou-se novamente sozinho para o... Em outras palavras, Jesus ele foi ter relacionamento com Deus. Pastor Tiago, olha aqui para mim. Por que Jesus foi ter um relacionamento com Deus após esse episódio? Esse episódio é algo fantástico. Jesus acaba de realizar a multiplicação dos pães. Quando ele multiplica os pães, os homens que viram a multiplicação diante dos olhos, que foram aproximadamente 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, dá aproximadamente 7.000 a 8.000 pessoas. Quando Jesus realiza esse sinal, as pessoas chegam para Jesus e declaram: nós queremos proclamá-lo rei. Porque imagine ter um rei que multiplica pão e peixe. Bastava chegar e falar: Senhor, multiplica ouro, multiplica prata, e assim sucessivamente. Mas algo extraordinário acontece, quando mais de 7.000 pessoas estão querendo proclamar Jesus como rei. O que Jesus faz? Ele sai de cena, vai para o monte, vai se relacionar com Deus, e ali naquele relacionamento com Deus, ele lembra quem ele era, e para qual reino ele foi chamado. Ele não foi chamado para o reino dos homens, mas ele foi chamado para o reino de Deus. E sabe o que ele entendia? Que ele haveria de assumir o seu reinado, não através da proclamação dos homens, mas sim através da proclamação divina. Por isso ele se abdica do reinado humano, para se apropriar ao reinado divino. E eu descubro um princípio que faz a total diferença na vida de homens e de mulheres. Quando nós não temos relacionamento com Deus, nós não temos identidade. E quando nós não temos identidade, nós aceitamos qualquer identidade, seja do homem ou seja do diabo. E gente que não tem identidade não consegue ser feliz e saudável. Porque quando você não é aquilo que você deveria ser, você vive uma vida mentirosa. E ter uma vida mentirosa é viver uma vida infeliz. Jesus sabia quem ele era, e sabe o que faz a grande diferença nisso? Que o diabo e as pessoas estavam querendo colocar uma identidade nele, mas ele não aceita a identidade das pessoas e nem do diabo, porque ele sabia quem ele era. Sabe o que está faltando para você ser feliz? A sua identidade. E eu não sei se você sabia disso, e eu estou sendo impactado com essas informações e com esses princípios espirituais. Sabe por que a maioria dos homens a nível de família não sabem quem são? Porque o diabo sabe que quando ele rouba a identidade dos homens dentro de suas casas, eles não conseguem transmitir a identidade para os seus filhos. Porque eu não sei se você sabe que é exatamente o gênese humano, ou melhor, do homem, que determina se uma criança será homem ou mulher. E eu não sei se você sabe que quem declara a masculinidade de um menino, e que declara que uma menina verdadeiramente é uma menina, é a figura do pai.
E se você acompanhar a maioria das famílias, se eu pedisse para levantar a mão, 98% das pessoas que tiveram problemas dentro de suas casas, o problema foi com o pai. E hoje o nosso problema de ideologia de gênero não está associado àquilo que as escolas estão ensinando, mas sim está associado à omissão paternal dentro de suas casas, de homens que não conseguem ter um relacionamento com Deus e não conseguem transmitir para os seus filhos qual a identidade que eles terão, que menino será menino e que menina será menina. Que hoje a crise acerca do gênero não é uma crise do país, não é uma crise da rede de educação, não é uma crise do governo, mas é uma crise da igreja. Porque quando existem homens verdadeiramente declarando: filho, você será menino, filha, você será uma menina, e eu vou te tratar como uma menina, e eu vou te tratar como um menino. E se você acompanhar a maioria dos meninos que não são meninos, ou não conseguem se ver meninos, faltou uma figura dentro de casa, a figura do pai, que atraía para si o seu filho, dizendo: filho, você é um menino, você tem uma identidade nos planos celestiais de Deus. E se talvez o seu pai nunca declarou isso, eu quero assumir uma figura paternal espiritual na sua vida. Você pode buscar ser quem você quiser, mas você sempre vai voltar na essência da história de Deus em você. Você foi chamado para ser homem, você foi chamado para ser mulher. Por mais que hoje você se sinta prazer em outro homem, prazer em outra mulher, mas isso não é, nunca foi e nunca será normal diante do seu Criador. Mas o seu Criador, Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. E o extraordinário de Deus é trazer à existência a sua identidade, quem você é. Os influencers digital podem declarar que isso é normal, a sociedade pode dizer que isso é normal, mas a normalidade de Deus em nós é trazer de fato a nossa identidade de quem somos. E nós como igreja estamos aqui para te abraçar, nós como igreja estamos aqui para te amar, mas nós estamos aqui como igreja para te direcionar e dizer: é possível você ter a sua identidade restaurada em Deus. Por isso nós vamos criar um seminário, e nós vamos nos preocupar e estar junto com você nessa, porque é muito fácil a igreja dizer: é pecado, eu sei que é, porque ninguém acorda com o desejo de viver a vida que hoje vive. E quando a igreja não tem um método para ajudar, nós estamos simplesmente falando e não cumprindo a ordem de Jesus. E a church não foi chamado para falar, a church foi chamado para agir. E nós, como agente ativo de Deus nessa geração, queremos ajudar você. Vamos ajudar essa cidade, e nós criaremos o maior polo, e eu declaro isso nas nossas vidas, para a glória de Deus, aonde estaremos reafirmando e trazendo à existência a identidade de homens para homens, de mulheres, para a glória e honra do nome de Jesus. Quando Jesus é imergido em Deus, ele tem a sua identidade confirmada. Eu tenho 3 filhos, o mais velho, o do meio e o mais novo. E hoje o mais velho, ele passa por muitas crises daquilo que os mais novos falam para ele. Às vezes o PP fala assim: Samuel, você é bobo. Aí o Samuel chega para nós e fala: mãe, pai, o PP diz que eu sou bobo. A gente olha para ele e fala assim: você é bobo? Ele diz: não sou bobo. Então aquilo que o PP está te falando não é a verdadeira identidade que você tem. Você não é bobo, pelo contrário, você é inteligente. Ele estufa o peito e diz: PP, eu não sou bobo, sou inteligente. Aí
o PP fala assim: você é orelhudo. Mãe, eu sou orelhudo? Aí a pastora coloca o espelho: o que você acha? Não, não sou. Você tem uma orelha linda, bonita. Que orelhinha linda, coisa de mãe, né? Linda. Fala: não, filhão, para de ser. Assim, você tem uma orelha linda, igual a orelha do seu pai, bela. Aí ele empodera. Eu tenho orelha linda. Porque quando o pai reafirma no filho a identidade, ele consegue reproduzir isso. Sabe o que você precisa entender em nome de Jesus? Talvez você gerou uma identidade que você é promíscua, que você é prostituta, que você é incapaz, que você não pode, que a sua vida vai dar errado, que você não nasceu para ser feliz, que você é um drogado, que você é um dependente químico, que você, mas Deus tem uma identidade para você, que você é filho, filho por adoção, e nada vai mudar isso. A identidade do Pai reafirma quem somos nele. E quando nós não temos relacionamento com Ele, qualquer identidade serve. Mas quando nós temos um relacionamento com Ele, nós sabemos exatamente quem somos. Sabe por que eu não durmo preocupado, triste, quando as pessoas falam coisas de mim? Quando os caras falam da igreja, quando eles falam do meu pastoreio e por aí vai. Sabe por que eu durmo tranquilo todos os dias? Sabe por que aquela informação que chegou nos seus ouvidos acerca da church, que a church é isso, que a church é aquilo, que a church é aquilo outro, que o pastor Tiago é isso, que o pastor é aquilo outro, e sabe por que se você falar isso para mim, eu vou continuar sendo quem eu sou, dormindo como eu durmo? Porque não importa o que as pessoas lá fora digam acerca da minha identidade, importa o que Cristo disse na cruz acerca da minha identidade, que eu sou filho dele. Não importa o que as pessoas disseram acerca de você, importa o que o seu pai está dizendo hoje: você é filho. Será que você pode segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado e falar assim: você é filho, você é filha, você é filho, você é filha? E eu termino algo interessante. Evangelho de Lucas, capítulo 22, 41, para a gente terminar. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 41. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. No domingo de ceia, a gente precisa refletir algumas coisas, e eu termino trazendo acerca dessa reflexão. Quando você vê Jesus na cruz, em meio à total agonia, que ele diz: Pai, está consumado. Quando você vê Jesus em plena agonia no jardim orando, e o seu suor se transforma em sangue, e ele diz: Pai, se necessário for, afasta de mim esse cálice. As pessoas têm a compreensão que Jesus está pedindo o afastamento do cálice, porque Jesus não quer sofrer. Quando você diz ou vê Jesus na cruz agonizando, parece que Jesus está agonizando pela morte, mas na verdade não é isso. Tanto no Getsêmani como na cruz, a grande crise que Jesus passa, porque exatamente ali na cruz é o único momento, o único espaço de tempo que Jesus tem, desde o início até o final de sua vida, um distanciamento de Deus. E quando ele se depara distante de Deus, ele agoniza, porque ele sabe qual é a sua essência. Em outras palavras, geneticamente também, porque Jesus era 100% homem. O gene de Deus também estava ali, e exatamente esse espaço que ele precisa estar distante de Deus, é o espaço de maior agonia e de maior sofrimento na vida de Jesus, porque ele sabia da sua essência, e ele sabia que ele havia estado ali durante todo o processo de sua vida, muito mais para se relacionar com o Pai do que com os homens.
Porque o ministério de Jesus, se você acompanhar fato após fato, parece que a vida de Jesus era acordar e dormir fazendo milagres. Mas estima-se que mais da metade do tempo de Jesus, ele estava em comunhão e relacionamento com Deus. Porque felicidade e ter uma vida saudável era ter uma vida de relacionamento com o Pai. E quando ele não tem esse relacionamento, porque ele está sendo o representante de todos nós na cruz, é o momento onde a saúde e a tristeza invade o coração de Jesus, e Jesus agoniza até a morte. Mas quando ele dá aquele brado dizendo, está consumado, em outras palavras, o que ele está declarando para mim, segundo o que eu interpreto desse texto, é uma declaração: Pai, eu estou indo novamente para me relacionar com o Senhor, e eu me alegro nisso, porque ter um relacionamento com o Pai, para Jesus, era algo que trazia felicidade, era algo que trazia saúde. Deixa eu te falar, e eu termino minha palavra refletindo com você. Quando você e eu não nos relacionamos com Deus, geneticamente algo está acontecendo em nós, espiritualmente algo está acontecendo em nós. Nós estamos indo contra a nossa natureza, até mesmo genética. E se nós vamos contra a nossa própria natureza, e se homens, se cientistas precisam estudar que gente que se relaciona com Deus possui mais serotonina, mais sensação de bem-estar. Homens que não têm o conhecimento da verdade como nós temos. Nós precisamos entender que homens e mulheres que se relacionam com Deus não aumentam o seu nível de serotonina somente, mas aumentam o seu nível de identidade, o seu nível de propósito, o seu nível de destino, o seu nível de hombridade, o seu nível de vida feliz. E Jesus nos ensina que quando nós nos relacionamos com Deus, nós trazemos a existência, a essência da vida feliz e da vida saudável. E eu não sei se você sabe que quando os meus filhos oram hoje, e quando eles oravam ontem, na cabeça deles ainda não sabe exatamente para quem eles oram, porque o objetivo meu como família é transmitir um relacionamento primeiramente comigo, que já tem um relacionamento com Deus, e esse Deus que se relaciona em mim, que se relaciona com o meu filho através de mim, um dia será revelado o relacionamento dele pessoal, individual com o Pai. Por isso que a nível de importância, a gente só consegue ser feliz quando nós nos relacionamos com a família. Não importância, eu vou dizer em ordem. Em segundo lugar, agora sim a nível de importância, acontece quando nós nos relacionamos com Deus. Você quer ter uma semana diferente? Você quer ter um mês diferente? Você quer ter amanhã uma segunda-feira diferente? Não deixa para você se relacionar com Deus só no próximo domingo, mas comece uma relação com Ele amanhã. Comece uma relação com Ele na terça, comece uma relação com Ele na quarta, na quinta, na sexta. Desconecte para conectar. Desconecte das pessoas para se conectar com o Pai, porque eu acredito que essa semana será a semana mais incrível, se você tiver um relacionamento mais incrível com Ele. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Relacionamento é restabelecer algo que foi perdido. E talvez na jornada alguma coisa foi perdida na sua vida.
o relacionamento com Deus. E talvez Deus se transformou para você a lâmpada de Aladim, aonde que você esfrega quando a sua vida está uma porcaria, quando você busca quando a sua vida vai de mal a pior. E hoje o Espírito de Deus quer trocar essa compreensão de lâmpada do Aladim para um relacionamento paternal, de amigo e de intimidade com você. Jesus um dia olhou para os seus discípulos, e você faz parte dos seus discípulos, e sussurra para eles dizendo: eu não tenho vos chamados mais de servos, porque gente que é serva, escrava, nunca vai entender o que é amigo. Mas antes, eu vos chamado de amigos, porque tudo que eu ouvir do meu Pai, eu quero revelar a você. E sabe que chega uma hora na nossa vida que a gente não precisa ouvir a voz daquilo que o pastor acha de nós. Chega uma hora que a gente não quer ouvir, não deve ouvir aquilo que a nossa família acha de nós. Mas chega uma hora como hoje, que a gente precisa ouvir aquilo que Deus acha de nós. E sabe o que eu sinto hoje da parte do Espírito de Deus para dizer para você? Que muitos entraram como filhos perdidos aqui hoje. Que ao longo da sua história você faz o que não foi chamado para fazer, e você está indo no destino que não deveria ser o seu destino. Que você não tem convicções, e que você tem dito no seu coração: eu não tenho fé suficientemente para isso. Mas sabe o que Jesus manda eu dizer para você? Que é exatamente a pequeneza de sua fé que direcionar os seus olhos em sua direção nessa noite. Que Ele sabe que o histórico de família que você tem não tinha como você não ser quem você é hoje. Mas por isso Ele vem hoje através do seu Espírito e diz: vem andar comigo. E sabe o que Deus está fazendo hoje com muita gente aqui? Te dando um nome profético. Você é Enoque nessa noite. Você é Enoque nessa noite. E sabe qual é a diferença da geração de Enoque? Que não se contentam com as mãos de Jesus. Mas a geração de Enoque só se contentam se tiverem os pés de Jesus, para andar como Jesus andou.